Você precisa dar o feedback para a sua equipe. Você precisa fazer o PDI da sua equipe. Você precisa aumentar a motivação da sua equipe. Você precisa melhorar o clima organizacional dentro da sua equipe. Quantas vezes você já ouviu essa cobrança do RH? Só existem duas possibilidades de você nunca ter recebido uma cobrança como essa se você é líder. Ou na sua empresa não tem uma área de gente, uma área de RH, ou você é o líder dessa área e, portanto, é você que faz esse tipo de cobrança para os outros líderes. A grande questão é, como é que você lida com isso? Sabendo que tem 1 bilhão de coisas para fazer, sabendo que tem metas para bater, sabendo que tem um resultado para entregar, como é que você encaixa todas essas demandas dentro da sua rotina de trabalho? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 101 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá, eu vou começar esse episódio com uma confissão. Eu já passei por isso algumas vezes, já fui cobrado pela minha antiga gerente de RH, a minha colega, de fazer todas essas coisas. E eu achava que isso era chato. Eu achava que isso era uma burocracia. Eu achava que era só o pessoal lá da área de desenvolvimento da RH querendo mostrar serviço, querendo mostrar lá que tinha feito, que todos os líderes tinham feito tudo aquilo. Por muito tempo eu achei isso. E eu fazia isso meio que obrigado. E eu tinha os meus motivos, ou pelo menos eu achava que eu tinha, afinal de contas, eu tinha mais ou menos 10 liderados que respondiam diretamente para mim e mais de 100 que respondiam indiretamente para mim, estrategicamente espalhados em escritórios em todo o Brasil. Eu precisava fazer a operação acontecer, eu era gerente de operações. As coisas tinham que acontecer, as cargas tinham que ser coletadas, entregues, carregadas nos navios. O navio não podia parar porque o processo não funcionava ou porque alguém estava fazendo PDI ou parado para dar o feedback para um colaborador. Era assim que eu pensava. Eu tinha que bater as minhas metas e eu batia, eu entregava o resultado. Eu sempre era um gerente muito bem avaliado pela diretoria, porque os resultados eram entregues, as metas eram batidas. Na minha cabeça, eu não precisava fazer nada disso. Não precisava engajar pessoas, não precisava fazer PDI, melhorar clima, nem nada disso. Eu estava entregando o resultado. Na minha cabeça, o meu papel era liderar aquele time. Era estruturar os processos e fazer com que os processos acontecessem e cobrar as pessoas que fizessem o seu trabalho. E o papel das pessoas era fazer o trabalho para os quais elas tinham sido contratadas. Para que eu precisava engajar e desenvolver? A empresa já não pagava o salário? Não tinha benefícios? Não tinha até bônus quando batia as metas? Para que eu ia ficar me preocupando com isso? Será que realmente eu precisava? Eu achava que não precisava, porque cada um sabia o que tinha que fazer. Eu achava que nem era importante. Para que eu vou receber o feedback? Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu estou fazendo de certo. E eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Então eu pensei assim. Durante muitos anos, durante a minha gestão em diversas áreas, eu pensei exatamente desta forma. Só que eu estava errado. E talvez você que também pense dessa forma, talvez você também esteja. Afinal de contas, não era eu que batia as metas, eram as pessoas. Era a equipe. Não é o líder que faz o trabalho. Eu não poderia jamais fazer o trabalho de mais de 100 pessoas. E eu não dava a devida atenção aos aspectos humanos das atividades que eram realizadas.
E eu só enxerguei isso a partir do momento que eu comecei a visitar alguns escritórios e a perceber coisas que talvez eu não tivesse percebido antes. Talvez seja a maturidade que tenha feito isso. E foi uma situação em particular, quando eu cheguei num escritório de surpresa, sem avisar. Eu tinha ido ver um outro projeto naquela cidade, de um colega meu que era gerente de uma outra área, e aproveitei para ir lá no meu escritório, lá em Santa Catarina. E quando eu cheguei no escritório, as pessoas ficaram brancas de medo, porque elas não esperavam que eu tivesse aparecido lá. Nosso gerente nacional de operações apareceu no escritório no interior de Santa Catarina, lá no São Francisco do Sul. As pessoas ficaram brancas. E eu percebi, será que é esse o efeito que eu causo nas pessoas? Aquele momento me fez refletir e pensar sobre todas as coisas que eu fazia ou que eu deixava de fazer. E eu comecei a conversar mais com as pessoas que estavam um pouco mais distantes de mim. E depois a perceber, inclusive, as pessoas que estavam mais próximas, que respondiam diretamente para mim. E eu comecei a entender que a forma como eu liderava a minha equipe, apesar de conseguir resultados, não era a melhor forma. As pessoas faziam porque se sentiam extremamente pressionadas, porque tinham medo de ser substituídas, porque eu era implacável, eu era um crítico voraz e eu deixava todo mundo estressado. As pessoas não faziam porque gostavam ou porque queriam, elas faziam porque estavam pressionadas. E então eu percebi que se eu mudasse, talvez o resultado fosse ainda melhor e fosse menos custoso, até para a saúde das pessoas. Só que eu não sabia como. Eu tinha dificuldades para entender o sentimento das pessoas, para me comunicar de uma maneira diferente daquela que eu comunicava. Eu só sabia fazer da forma que eu estava fazendo. Mas eu entendi que eu precisava aprender mais. Então eu comecei a fazer uma coisa em que eu sou muito bom, aprender. Eu comecei a estudar por conta própria, comprar livros e ler livros, e naquele livro que eu comprava eu já entendia qual era o próximo e qual era o assunto que eu precisava estudar, e eu comecei a mudar, bem devagar. Porque quando a gente tem que aprender por conta própria, demora mais tempo. Funciona, mas demora mais. E um pouco tempo depois, eu resolvi deixar aquela posição, abrir a minha própria empresa de consultoria. E, para minha sorte, o presidente da empresa, assim que soube que essa era a minha vontade, me pediu para continuar trabalhando com a empresa, agora dando consultoria. E nesse trabalho como consultor, alguns projetos que eu toquei enquanto consultor, eu tive a oportunidade de visitar novamente esses escritórios, de conversar com pessoas que antes eram liderados meus, só que agora não eram mais, agora eram clientes. Eu estava lá para melhorar o processo deles. E eu tive a oportunidade de conversar com eles e de ouvir de alguns deles de que, nossa, você mudou no final da sua gestão. E agora, então, como consultor, você está bem diferente. Porque eu já tinha aprendido algumas coisas. Ainda era pouco, mas já tinha feito uma grande diferença na percepção dessas pessoas, dos meus antigos supervisores regionais. E aí, ouvindo isso, eu percebi o quanto eu podia ter feito diferente. E quanto eu podia usar isso dentro da minha nova posição de consultor. Afinal de contas, agora eu tinha vários clientes, eu podia passar isso para várias pessoas. E nesse tempo eu percebi, inclusive, que o buraco era mais embaixo, que era mais difícil do que eu imaginava. Porque diversas vezes eu me deparava com situações que eu não sabia como lidar. Eram líderes que não tinham conhecimento para fazer com que as suas equipes fizessem aquilo que era necessário. Eram equipes extremamente desengajadas, que resistiam ferozmente a novas práticas, a novos modelos de trabalho, que com certeza gerariam mais resultado, mas as pessoas não queriam. E eu não sabia como convencer as pessoas, ou como, na verdade, ajudar os meus mentorados ou os meus clientes na consultoria a convencer as pessoas da mudança.
a fazer com que as pessoas se comportassem de maneira diferente. Eu não sabia como mudar o comportamento das pessoas. E aí, o que eu fiz? Aí eu fui estudar. Mas aí eu preferi não usar livros, porque eu já sabia que com livros, só com leitura, era mais difícil. Coincidências, que na verdade eu acho que nem são coincidências assim, aconteceram e eu acabei fazendo algumas formações em coaching. E durante essas formações eu entendi que existe um negócio chamado PNL, eu comecei a estudar PNL. E eu comecei a entender como trabalhar com o comportamento das pessoas. E depois disso foram vários outros cursos. Já tem 8 anos que eu comecei a fazer cursos para entender como a mente das pessoas funcionavam. E durante esses 8 anos, além de muitos cursos, PNL, coaching, neurociências, hipnose clínica, foram dezenas e dezenas de livros sobre este tema. E eu estudei tanto que me tornei instrutor, treinador de coaching, treinador de PNL. E aí, no meu trabalho enquanto consultor, eu comecei a botar tudo isso em prática. E aí os meus mentorados, e aí agora não eram mais clientes de consultoria, já eram mentorados, começaram a colocar isso em prática. E aí eu vi que o resultado era mais fácil. E aí eu vi que era possível mudar o comportamento das pessoas. E aí eu vi que era importante que as pessoas estivessem engajadas, que elas quisessem realmente fazer o seu melhor. E dentro desse tempo, desse período estudando, eu tive acesso a pesquisas que comprovavam, na verdade comprovam, porque são feitas e atualizadas até hoje, são pesquisas e metapesquisas que provam por A mais B que equipes engajadas geram mais resultados. Todos os indicadores melhoram quando o nível de engajamento melhora. O turnover reduz, o índice de pessoas ansiosas e afastadas por ansiedade, estresse, depressão diminui, o índice de produtividade aumenta, os índices de perda diminuem, os índices de satisfação dos clientes aumentam, o faturamento aumenta, a lucratividade aumenta, todos os indicadores melhoram quando a equipe está mais engajada. Todos os indicadores melhoram quando o nível de evolução dos profissionais das equipes aumenta. Isso é meio óbvio, né? Quanto melhores são os profissionais, maiores são os resultados que eles entregam. A grande questão é como trabalhar o desenvolvimento dos profissionais. Então, eu entendi a importância de tudo aquilo que eu achava que era só uma chatice. E do mesmo jeito que eu aprendi, hoje eu ensino para os meus mentorados e para os meus alunos dos meus treinamentos, não só o quanto isso é importante, o quanto isso não é o cara do RH só te perturbando ou só querendo mostrar serviço, o quanto isso pode de fato gerar mais resultados e de forma consistente e sustentável. Porque não adianta você apertar o time, pressionar para entregar, eles entregam e depois eles pedem para ir embora, porque aí depois você vai ter que contratar tudo de novo e aí já não vai entregar mais aquele resultado. Não adianta você sacrificar a saúde dos seus colaboradores para ter resultado. Você tem que entregar os resultados, sim, mas com uma equipe saudável, emocionalmente saudável, mentalmente saudável. E para isso você precisa trabalhar do jeito certo, você precisa liderar do jeito certo. Se você estiver fazendo isso, o RH sai do seu pé. Se o nível de engajamento da sua área aumenta, se você está desenvolvendo a sua equipe, se sua equipe está cada vez mais capacitada, mais engajada, entregando cada vez resultados melhores, você vai deixar de ser cobrado e vai passar a ser utilizado como benchmark. O líder de gente, o líder de RH vai falar para os outros líderes, olha, façam igual ao fulano, porque ele tem a equipe mais engajada e entrega os melhores resultados. Quer parar de ser cobrado? Faz o que é necessário. Dá o exemplo. Faz antes de ser cobrado. Não porque você quer aparecer, mas porque você, como líder, quer entregar os melhores resultados. É seu dever, é seu papel. Você está nessa posição para isso. E para fazer isso, você vai
naturalmente ter que engajar e desenvolver a sua equipe. Agora, como é que você faz isso? Como é que você vai, na prática, engajar o seu time, desenvolver o seu time, se você não está dando conta nem de fazer as coisas que você precisa fazer? E essa, muitas das vezes, é a desculpa. Eu não faço porque não dá tempo. Eu não faço porque eu tenho coisas mais importantes. Mentira! Não tem nada mais importante do que trabalhar a sua equipe. Nada. Porque quem vai entregar o resultado é a sua equipe. Se você acha que tem alguma coisa que você deva fazer que seja mais importante, você pode até ter coisas de igual importância, como estruturar os processos, definir os indicadores, gerenciar os resultados, gerenciar os riscos. Tudo isso é extremamente importante, planejar de forma estratégica. Tudo isso é igualmente importante a cuidar das pessoas. Então você precisa de tempo. A primeira coisa que você precisa fazer, e eu vou te dar 4 coisas aqui, se você fizer, você vai tirar o RH do seu pé para sempre e vai se tornar o líder com o melhor desempenho da sua empresa. E se você é o dono da empresa, vai ser a empresa com o melhor resultado no seu segmento. A primeira coisa é gerencie melhor o seu tempo. Porque se você não faz porque não tem tempo, você precisa gerenciar melhor o seu tempo. Você precisa aumentar a sua produtividade. Para quê? Para que você tenha tempo de fazer o que é necessário, o que é importante. Não adianta você querer fazer se você não encontra tempo. E se você não encontra tempo, você está fazendo alguma coisa errada, porque você é líder. Se você é líder e não tem tempo para fazer as atividades de líder, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada em relação à gestão do seu tempo. Ou tem alguma coisa prejudicando e muito a sua produtividade. Então você precisa gerenciar melhor o seu tempo e aumentar a sua produtividade para fazer sobrar tempo. Eu já trabalhei com muitos líderes que começavam no começo da mentoria dizendo que não tinham tempo. E depois de algum tempo na mentoria, eles diziam que agora estava sobrando tempo. Olha que maravilha! Antes não tinham tempo nem para cuidar da sua própria saúde. E depois de aprender a gerenciar o seu próprio tempo e a serem mais produtivos, e de tomarem decisões e realizarem ações para permitir que eles tivessem tempo, tudo mudou. Então, você precisa gerenciar melhor o seu tempo, você precisa dedicar tempo para o seu próprio desenvolvimento, porque senão não adianta. Não adianta você ouvir este episódio do DaltonCast e entrar na tua rotina de segunda a sexta ou de segunda a sábado, quiçá de segunda a domingo, e não conseguir implementar nada do que eu estou falando aqui. Isso vai gerar frustração, porque você sabe que poderia ser diferente, mas não consegue ter tempo. Então, ter tempo, você precisa ter tempo. Você precisa de dedicar pelo menos 2 horas por semana para o seu próprio desenvolvimento. 2 horas por semana. Se você conseguir dedicar 2 horas por semana, você já vai conseguir dar um salto em termos de desenvolvimento. Porque parece pouco, mas no acumulado, semana a semana, em 54 semanas, são mais de 100 horas dedicadas ao seu próprio desenvolvimento. Você já pensou nisso? 2 horas por semana para você aprender e colocar em prática aquilo que você precisa para liderar a sua equipe, para aumentar o nível de engajamento e desenvolver o seu time. E mais 2 horas para você fazer a mesma coisa na sua equipe. 2 horas por semana para você dedicar do seu tempo ao engajamento e ao desenvolvimento da equipe. E você já vai entender como é que você vai utilizar essas 2 horas por semana. Então agora vamos para a segunda coisa que você precisa fazer, porque agora que você tem tempo, a segunda coisa que você precisa fazer é gerenciar de forma proativa o engajamento da sua equipe. Gerenciar de forma proativa significa, em primeiro lugar, entender o conceito de engajamento. Eu já falei um pouquinho aqui. Engajamento é comprometimento emocional. É a pessoa querer fazer o seu melhor. Comprometimento emocional porque ela vai ter entusiasmo, energia, alegria, resiliência, vontade, desejo de fazer o melhor.
um conjunto de sentimentos que compõem o que a gente chama de engajamento. Quando a pessoa está engajada, ela tem todos esses sentimentos. E ela coloca isso a favor do trabalho. E ela faz o melhor porque ela quer fazer o melhor. Ela quer entregar o melhor porque ela entende que aquilo deixa ela feliz, motivada, realizada. E você pode estar pensando, Dalton, não existe, a minha equipe faz porque eu mando. Ninguém fica realizado de trabalhar para mim. Opa! Isso significa que você talvez esteja fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Então você precisa entender como aumentar o engajamento da sua equipe. Para você fazer isso, você tem que entender o conceito e como aplicar o que eu chamo de acionadores mentais de engajamento. Uma vez que você coloca isso em prática, você precisa acompanhar, medir o nível de engajamento. Porque agora que você já entendeu como você faz, você consegue medir se o efeito daquilo que você está fazendo está acontecendo ou não. Então você mede o engajamento da sua equipe mensalmente. E a partir dessa medição, dos resultados dessa medição, você vai saber exatamente aonde você precisa atuar e aí vai montar o seu plano de atuação contínua para que você aumente de fato o engajamento do seu time. Porque o aumento do engajamento do seu time não é uma fórmula mágica. Para aumentar o nível de engajamento do seu time, depois que você entende o conceito dos acionadores mentais, você percebe que são as suas atitudes no dia a dia, são as decisões que você toma ou deixa de tomar. São as atitudes que você tem, é o comportamento que você demonstra no dia a dia. É isso que faz aumentar o nível de engajamento da equipe. Algumas outras ações corporativas, né, ditas corporativas, podem ter um impacto, mas ele é muito pequeno. O grande responsável pela variação dos níveis de engajamento do colaborador é o líder direto. Isso também está comprovado em pesquisas, e isso é estatisticamente comprovado. O impacto do líder no engajamento é cerca de 70%. Os outros 30% são outras coisas. Então, se a sua atuação é importante no engajamento, você tem que gerenciar isso de forma proativa, continuada. Terceira coisa que você deve fazer para tirar de vez o RH do seu pé e ter mais resultados na sua equipe: trabalhar de forma contínua no desenvolvimento da sua equipe. Mas não é de qualquer forma, é no desenvolvimento diferenciado da sua equipe. O que está por trás desse conceito do desenvolvimento diferenciado? Uma coisa muito simples e óbvia, mas que muitas vezes a gente negligencia. O ser humano é único. Cada pessoa da sua equipe é um ser humano único. É o que eu chamo de unicidade do ser humano. Ele é único porque ele tem comportamentos, experiências, histórias, valores, crenças que são únicos dele. Ele tem um potencial que é só dele e tem limitações que são só dele também. Então você precisa desenvolver a sua equipe de maneira diferenciada. Não dá para tratar da mesma forma pessoas que são diferentes. Não dá para esperar que uma ação gere o mesmo resultado em todas as pessoas. Então o desenvolvimento precisa considerar isso. Você precisa, inclusive, estabelecer critérios objetivos para entender o nível de evolução profissional de cada colaborador, observando as diferentes dimensões, habilidades, comportamentos e competências de comunicação. Então, você precisa avaliar de maneira objetiva para poder desenvolver de maneira objetiva, considerando a unicidade do ser humano. E aí você vai trabalhar desenvolvimento de duas formas, considerando um grande ciclo de desenvolvimento e o ciclo curto de desenvolvimento. O ciclo curto de desenvolvimento é aquele desenvolvimento que você faz no dia a dia. Percebeu um ponto de melhoria, faz um feedback de evolução contínuo. Utiliza o feedback de evolução contínua dentro do seu processo de desenvolvimento. É a melhor ou uma das melhores ferramentas de desenvolvimento que existe. Porque ela é assertiva, ela é pontual, ela vai direto ao ponto e ela é no momento em que acontece. Da forma que o feedback de evolução contínua é construído, ela
consegue comprometer a pessoa com o seu próprio desenvolvimento. A outra forma de desenvolver a sua equipe é através do ciclo longo de evolução, que é fazendo avaliação, mapeando os pontos de melhoria e traçando um plano de desenvolvimento contínuo. Um plano para a pessoa evoluir profissionalmente. Então, é isso que você precisa fazer para desenvolver a sua equipe. Entender onde é que você vai gastar aquelas 2 horas por semana que eu falei anteriormente? É fazendo a avaliação da equipe, é traçando o plano de desenvolvimento de cada membro do seu time, é fazendo feedbacks de evolução contínua. Com 2 horas você já consegue sair do zero. Se você tem uma equipe muito grande, talvez você precise de um pouco mais de tempo, mas eu vou dizer para você, é o melhor investimento em tempo que você vai fazer, que é o investimento no desenvolvimento e no engajamento do seu time. E aí a gente chega no quarto passo. O que você faz para consolidar tudo isso? Na verdade, inclusive, o quarto passo, ele é já por si só uma consequência se você fez o passo 2 e 3 de forma bem feita, que é construir e fortalecer uma cultura pró-resultado dentro da sua equipe. Uma cultura onde as pessoas estão comprometidas com o seu resultado e onde você está comprometido com o resultado individual de cada pessoa na sua equipe. Quando existe uma cultura pró-resultado, as pessoas estão trabalhando para dar o seu melhor e elas sabem que elas estão fazendo, estão contribuindo, estão crescendo com isso, estão se desenvolvendo e elas querem continuar nesse processo, querem dar sempre o seu melhor. Você garante uma cultura pró-resultado trabalhando bem a gestão proativa de engajamento e trabalhando bem o desenvolvimento diferenciado da sua equipe. Agora, é só isso? Não, porque você vai conectar as melhores práticas de liderança com as melhores práticas de gestão, que eu acredito que você já tem aí na sua equipe. Imagino que você já tenha processos bem estruturados, imagino que você tenha indicadores desdobrados, que cada pessoa tenha o seu próprio, seja dono de um indicador, ou tenha um indicador que ajuda a construir, que cada pessoa consegue identificar quando o indicador saiu ali da sua meta e fazer uma análise e traçar um plano de ação. Eu imagino que não seja você que faça todos os planos de ação da sua área. Porque se é você, talvez seja esse um dos motivos pelos quais você não tem tempo. Não deveria ser você. Se você faz uma gestão proativa dos resultados, não é você que faz isso. E talvez isso seja grego para você. Talvez eu tenha que gravar um outro episódio falando um pouco mais sobre gestão proativa daí. Para que você entenda se você tem ou não uma gestão proativa de resultados dentro da sua área. Então, quando você conecta uma gestão proativa de resultados às melhores práticas de liderança, você constrói uma cultura pró-resultado. E isso vai gerar mais resultados por mais tempo, de forma continuada e sustentada, num processo de melhoria contínua. É fácil tirar o RH do seu pé, né? É só fazer bem feito o que você precisa fazer na sua posição. E se você precisar entender melhor sobre tudo isso que eu falei, você vai encontrar tudo isso e muito mais no meu treinamento Líder no Comando. Um treinamento onde eu ensino todas as técnicas com detalhes, com exemplos, com modelos para que você possa utilizar. E eu te dou todo o conhecimento necessário para que você coloque isso em prática e não seja apenas um repetidor de coisas, para que você entenda o que você está fazendo, para que você seja, inclusive, capaz de adaptar aquilo que eu ensino para situações que você vivencia dentro da sua equipe. Porque quando você conhece, quando você tem base, quando você tem um conhecimento aprofundado sobre um tema, você é capaz de lidar com ele de diferentes formas, de usar esse conhecimento e adaptar para qualquer situação. E isso tem lá no Líder no Comando. São mais de 80 aulas onde eu explico detalhadamente sobre a liderança diferenciada de pessoas, sobre o desenvolvimento diferenciado, sobre a gestão proativa de engajamento. Eu ensino detalhadamente sobre a gestão proativa integrada, que tem a gestão proativa de resultados, que tem a gestão proativa de riscos, que tem o desenho otimizado dos processos,
Eu ainda falo sobre estratégia, sobre a sua gestão pessoal. Inclusive, eu falo como gerenciar melhor o seu tempo e aumentar a sua produtividade, dentre várias outras coisas. Um treinamento super completo que qualquer líder tem acesso. Basta acessar o link que está aqui na descrição ou entrar lá no site lidernocomando.com.br e fazer a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição, você já começa de imediato a aprender tudo isso e poder aplicar no dia a dia para aumentar os resultados da sua equipe. Muito bem! Então, agora que você já sabe o que fazer, é hora de você entrar em ação. É hora de você tirar o RH do seu pé definitivamente. E se você é gestor de RH, talvez faça sentido você encaminhar este podcast para os líderes da sua equipe, para que eles não achem que você é um chato de galocha, para que eles entendam que você está querendo ajudá-los. E eu vou ajudar você a ajudar os líderes da sua empresa. Inclusive, se você quiser conhecer o Líder no Comando, entre em contato com a minha equipe, que marque uma reunião comigo, que eu vou ter um imenso prazer em falar mais, em te mostrar como o Líder no Comando pode ajudar a desenvolver os líderes da sua empresa. Nós vamos ficando por aqui. E se você quiser baixar o resumo deste episódio em PDF, basta acessar daltonribeiro.com.br/daltoncast. Lembre de deixar os seus comentários, de curtir esse episódio e de compartilhar com outros líderes que também podem se beneficiar desse conteúdo. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.